Já começando aqui este segundo bloco, eu quero mandar um abraço para o Souto. Sabe aquelas pessoas que todo mundo conhece, mas você não sabe o primeiro nome da pessoa? O Souto é um desses caras, né? Ele é lá da padaria, onde é 5h30 da manhã eu vou para comprar pão e hoje ele falou, olha, estou vendo o seu programa e está muito interessante, muito bom. Um abraço então para o Souto, muito obrigado pela sua audiência aí na padaria Monte Líbano. E também para o Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira, ele é um motoboy, aliás, ele tem várias ocupações. Sabe aquele pai de família que batalha muito? Ele é lá do bairro Osmar Cabral e ele me disse que ele não perde um dia o nosso programa, o Boa Noite, Elias Neto. Há poucos dias encontrei com ele e falou, parabéns, viu? Está muito bom o seu programa. Eu falei, beleza, continue nos assistindo. Um abraço para você, Paulo, e para você que mora no Osmar Cabral. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso entrevistado desta noite. Nosso entrevistado é um colecionador de histórias, é um observador técnico. Seus sentidos percebem e interpretam o mundo de maneira peculiar. A maior característica do seu trabalho é o olhar antropológico, a impressão visual sobre a compreensão das raízes naturais e humanas brasileiras. Em 2014, lançou seu primeiro livro de fotografias, resultado de 11 anos de trabalho no bioma Pantanal. Em 2022, apresentou o resultado do primeiro biênio, com o lançamento de exposição e livro Céu e Inferno em Terras Alagadas. E o documentário Curta-metragem Fogo e Fé, trabalho documental sobre os impactos climáticos no Pantanal durante 10 anos, de 2020. Esse trabalho começou em 2020 e vai até 2030. Portanto, boa noite, José Medeiros. Boa noite, Elias Neto. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, alegria estar aqui e te ver aqui. Muito obrigado. Um programa essencial para discutir esses assuntos, a gente falar um pouco. Muito obrigado, que bom. Parabéns. Você está gostando então do programa? Demais. Não perca um, Elias. Que bom, obrigado hein, pela audiência qualificada. Não, né? Que isso, Elias. Quem você gostaria de ver aqui conversando com a gente aqui? Você indicaria alguém? Elias, tem bastante gente. Tem bastante gente. Tem então, bastante gente. Vou te mandar um WhatsApp com sugestões. Dentro desse tema que a gente vai discutir agora, tem pesquisadores, tem pessoas interessantes que vai dar uma boa conversa. Que maravilha, hein? Que maravilha. Olha, é o seguinte, para a gente começar a nossa conversa, eu quero mostrar a qualidade do seu trabalho com uma foto sua, que inclusive você participou do concurso do Museu do Futebol. Museu do Futebol. É uma foto maravilhosa. Olha aí, esse indígena, aonde que foi essa Elias, foto? Essa foto foi feita no Parque Nacional do Xingu, com a etnia Iquipengues. Esse é um projeto chamado Já Fui Floresta. É um trabalho que eu já venho desenvolvendo. Ele está ainda em desenvolvimento. É uma etnia que eu fotografo há mais de 25 anos, Elias. Sim. Uhum. Então a gente teve a sorte desse registro, né? Uhum. Esse registro foi feito em 2014, Elias. E aí você foi lá e venceu. Eu estava documentando lá. Sim. E aí a gente pegou, o Museu do Futebol lançou. E eu falei, não tem um tema melhor. Essa bicicleta desse indígena perfeita, assim, né? Uma foto que parece em meio à natureza, com essa conexão com a natureza, né? E você faz um trabalho, agora falando do seu trabalho que é realizado no Pantanal. Aliás, é bom a gente dizer já isso aqui, que você tem conexão com o pessoal que está por lá, né? Eu disse inicialmente que o fogo poderia sair de Mato Grosso, chegar a Mato Grosso, mas você tem informação, acabou de receber essa informação do seu WhatsApp, que esse fogo já está aqui em Mato Grosso, né? Tem um fogo, tem um fogo na reserva, na reserva do Pantanal, do Parque Nacional do Pantanal, e tem um fogo na região de Cáceres, lá próximo ao Porto Conceição, na margem direita do Rio Paraguai. E agora, ali a divisa com Poconé, e pulou para o lado de Poconé, ali na divisa, na margem esquerda agora. Mas, assim, os brigadistas, IBAMA, eles estão lá, o ICMBio, eles estão em cima disso, bombeiros, eles estão em cima para segurar esse fogo, para não deixar isso
se estender como tá no Mato Grosso do Sul, uma coisa sem controle, né, Elias? Então, depois que pega, é difícil. E agora a preocupação é que virou o vento, está um vento sul. Então, esse vento está trazendo para cá. Empurra esse fogo. Empurra esse fogo. Hoje de manhã nós acordamos já com o tempo estava meio nublado. Nublado, um pouco virado, um ventinho, que nesses momentos dá uma certa preocupação, né? Como eu estava dizendo, você faz um trabalho muito sério e muito interessante fotografando a natureza, em especial, desde 2020, o Pantanal de Mato Grosso. E como responder à pergunta: que futuro queremos para o Pantanal? Elias, esse trabalho, eu já documento o Pantanal há mais de 30 anos. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas antes da divisão do estado. Então eu sou um mato-grossense quando esse estado era um só. E documentar esse Pantanal, eu já venho documentando essa questão. As pessoas. Eu sou um fotógrafo que dediquei a documentar pessoas. Então, assim, eu venho fazendo um trabalho com a figura do homem, as pessoas dentro do Pantanal. E na pandemia 2020, eu fui para o Pantanal profundo, um Pantanal profundo, saber das pessoas, Elias, que já vivem isoladas. Aquele novo normal nosso de ficar isolado em casa, ninguém saía. E essas pessoas que já vivem isoladas? Como elas estavam vendo essas notícias pelo rádio, Elias? Porque era só rádio, pessoas morrendo. E eu queria uma resposta, assim, que futuro? Então, assim, o que está acontecendo? Aonde eu já via, foi bem no começo, eu fui um dos primeiros fotógrafos a documentar os incêndios do Pantanal, Elias. Sim. Eu estava nessa região de fronteira, que era Mato Grosso, divisa entre Mato Grosso do Sul e Bolívia, onde o rio Cuiabá encontra o Paraguai. Tá. E essas pessoas que já estavam isoladas, e aí nós estávamos na pandemia, qual que é a resposta que elas diziam? O que elas diziam? Qual era a impressão delas? Elias, é muito, assim, eles têm uma percepção de tempo. Por exemplo, tenho assim, quando eles vêm à cidade, falam assim, pra você ter uma ideia, lá na cidade é um tropezeiro de carro. Tropezeiro. Aqui, o tropezeiro é de passarinho. Então, assim, a gente não tem tempo de escutar. Então, esse movimento da cidade, essa coisa, a gente cuidar mais do ambiente. Então, a gente presta atenção mais no cuidar do passarinho, de ouvir mais o passarinho e cuidar mais dessa história. Então, Elias, eu tentei buscar essa resposta, que futuro queremos, assim, para pensar nessas pessoas, assim, porque a gente, Elias, não tem esse cuidado, a gente só pensa no agora, a gente não está pensando no futuro. É verdade. O Pantanal está pegando fogo, e não só isso, aí vem o lixo, vem contaminação das águas, vem várias coisas. É aí que surge o projeto Pantanal mais 10, que é documentar o Pantanal durante 10 anos, começa em 2020, com os incêndios, né? E a gente trouxe esse primeiro resultado. De 2 em 2 anos a gente lança um livro, um filme e uma exposição fotográfica. Foi o que aconteceu com Fogo e Fé e Céu, Inferno e Terras Alagadas. Sim. Agora a gente está documentando a questão água, tratando a questão hídrica do Pantanal. Essa coisa da água, mas assim, a qualidade dessa água. Como que essa água chega? Como é que está a água do Pantanal? Piorou muito. Elias, tem relatos assim... Que em 2020 o Pantanal virou uma bola de fogo. Você já está há 30 anos. Você imaginava que poderíamos chegar a esse ponto? Elias, são várias coisas para chegar nisso, né? Eu nunca tinha visto um incêndio desse. Tem relatos de um primeiro incêndio que foi maior que esse, né? Mas não tem documento, não tem registro disso. E a gente tem agora esse de 2020 foi grande, foi uma coisa de sem controle, uma proporção assim. Porque era um fogo, Elias, a gente estava passando por uma seca extrema. Então o Pantanal está passando por um período teve a cheia de 74, onde muitos desses produtores quebraram. Entendi. Faliram, né? Sim. Então, assim, essas fazendas meio que foram abandonadas. E algumas fazendas dessas virou reserva, algumas outras. Então, o que acontece? Então, essa biomassa, essa coisa, Elias, de ano em ano, foi criando esse ambiente. Então, áreas que eram alagadas não são mais. Então, você imagina isso de tempo em tempo, virou um barril de pólvora. Você se lembra daquela discussão do boi bombeiro? Tem sentido? Elias, o Pantanal precisa precisa ter pessoas, entendeu?
Existe leis agora, estão tendo uma discussão agora sobre acero, sobre limpar pasto, porque isso está tendo uma discussão junto. Ontem eu estava numa reunião, Elias, provocada pela uma ONG do Pantanal, chamada Pantera, junto com a Reserva da Biosfera. E eles fizeram um encontro, junto com o Sindicato Rural de Poconé, um encontro, Elias, porque quando discutem Pantanal, não chamam os pantaneiros para discutir. Sempre as coisas são decididas entre pessoas que não vão ao Pantanal. Então, quem mora no Pantanal, Elias, tem essa visão, ele já tem esse costume de como era cuidar desse Pantanal. Então, a gente tem que chegar e ouvir mais essas pessoas, porque o fogo do Pantanal é diferente, Elias. 3 tipos de fogo. Era um fogo aéreo, tinha mais de 50 metros de altura. O fogo pulava o rio, Elias. Uma extensão de, sei lá, 100 metros, entendeu? Agora, você imagina um fogo, aquele fogo superficial e um fogo subterrâneo, Elias. Porque o fogo, ele explode, né? Quando ele explode, ele joga o fogo lá, vai longe, vai lá longe. Levado, o vento leva. Por isso que é perigoso. Chega no outro lugar. Ventos. Então, mas não era só isso. Aí tinha um fogo que você não via. Você achava que apagava, que é as turfas que falam, que é essa biomassa que foi acumulando com o tempo, que era um fogo por baixo. É parecido com aquele fogo que ocorria nas serrarias. Lá, né? Que fica aquele embaixo queimando e você não percebe. Aí ele brotava, a pessoa apagava aqui, o fogo saía aqui. Por isso que é um fogo perigoso. Extremamente perigoso, né? Nós estávamos vendo aqui uma imagem de um trecho de um documentário. Eu vou pedir para a gente rodar esse trecho desse documentário para que a gente possa assistir aqui, porque tem algumas falas de pantaneiros, de pessoas que vivem no Pantanal de Mato Grosso e no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Acho que é muito interessante a gente ouvir isso. Roda pra gente aí. Vamos assistir isso aí. Ave Maria, sejai o nosso amparo na vida e na morte. Conceição de Maria, Conceição de Maria, será o nosso amparo na vida e na morte. Conceição de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem Mãe. É uma coisa muito triste, cara, de você ver, cara. Você que nasceu aqui, né? Você que vive aqui, viu uma proporção de fogo que aconteceu nesse ano. Eu já tinha visto fogo muitas vezes. Muitas vezes eu vi muito fogo no Pantanal, mas nessa proporção eu nunca tinha visto. Eu achei que seria até o fim de tudo, cara, porque você não conseguia controlar. Era um fogo incontrolável. É realmente uma situação. A imagem, ela é muito forte, é impressionante, né? Essas imagens todas elas são feitas por você. Sim. Assim. Dos incêndios, sim. Qual que é a emoção de trabalhar em cima de uma situação dessa aí? Elias, a gente teve bastante... Você documentar isso é uma das coisas mais tristes que eu já fotografei. Eu já documentei, assim, eu já fotografei coisas. Sim. Eu ando bastante, já documentei coisas assim. Mas esses incêndios, Elias, o desespero das pessoas para conter suas casas, o desespero dos bichos, assim, resgate, aquela coisa, bicho sendo queimado. Imagina você ter os répteis, entendeu? Um jabuti, imagina a velocidade do jabuti, o fogo vindo e você não ter essa eu vi jacaré. essa foto, a foto do jabuti, por exemplo, o jabuti morto, né? E assim, era um carvão.
Era um carvão, era uma coisa muito triste. Foram, acho que, 17 milhões de animais. É muita coisa. Muita coisa, né? É bastante. Depois teve uma pesquisa, chegaram a esses números. Elias, era um cenário de guerra, cara. Eu nunca tive num cenário de guerra, mas é um silêncio, aquela coisa de mato quebrando, aquele cheiro de fumaça que já... Mas assim, é desesperador. Aquele fogo, Elias, não tinha como. As pessoas, a gente falava, era uma batalha sem vitória. Sim. Porque você ia para uma frente para tentar conduzir aquilo lá. Aí eu presenciei uma ação, Elias. O fogo estava vindo aqui do lado esquerdo. As pessoas fizeram uma ação. Isso assim, eu tinha levantado um drone para fazer a imagem. Os caras, nossa, o fogo está aqui. Isso na beira do rio Cuiabá, Elias. Sim. Abriram um acero aqui assim, enorme. Veio uma retroescavadeira, aquelas máquinas, derrubaram, fizeram um acero, porque o fogo vinha queimando, para conter esse fogo. Elias, o fogo queimou até aqui, pulou o rio, queimou a frente toda e voltou para queimar o outro lado que a gente estava tentando segurar. Ele sai andando. Elias, então... Cara, é para a gente refletir, Elias. Eu acho que tudo isso tem uma mensagem para a gente refletir o que a gente quer com o nosso ambiente, né? Eu fico assim, um pouco abismado às vezes de certos comentários que eu ouço. Ouvi há poucos dias um comentarista dizendo, não, criticando aquela prática do fogo para combater o fogo, que é uma prática muito antiga, né? E aí, os pantaneiros já usavam. Já usavam. Na verdade, é a prevenção, né? Eles Sim. queimavam isso, faziam essa queima na época que assim, logo paravam a chuva, que está meio úmido, fazia esse controle. Sim. Né? E aí as pessoas querem fazer comparação com os Estados Unidos, com a Europa. Aí eu me lembro que o comentarista dizia, vai ver se nos Estados Unidos eles fazem isso. Pô, mas lá teve aquela queimada lá, aquele incêndio terrível que quase destruiu mansões, por exemplo, do Arnold Schwarzenegger. Portugal também teve uma situação extremamente complicada. Esse complexo de vira-lata complica a situação, né? Mas quando a natureza quer dar a resposta, Elias, quando ela vem, ela cobra. Sim. Ela deixa, mas na hora que ela vem, quando ela cobra, é o que acontece. Como você imaginou que no Rio Grande do Sul ia acontecer um negócio desse, Elias? Naquela situação, né? A gente não prepara, Elias. A gente tem um costume aqui, os gestores, a gente não antecipam as coisas. Que nem agora, a gente está discutindo uma ação para tentar conter. Mas essas ações já tem que ser discutidas lá atrás. É muito burocrático para arrumar o trator, para arrumar o caminhão, o cara, como que chega. É difícil acesso, não tem estrada, Elias. Esse fogo, essas pessoas que estão combatendo esse fogo, o exército precisa de helicóptero, você deixar essas pessoas do nada e ficam lá dias tentando combater. Dorme na beira do fogo, entendeu? Assim, aquela coisa, é surreal. Num perigo muito grande. Essas imagens que nós mostramos aqui, elas já chegaram aonde? Quem que já assistiu essas imagens? De autoridades, tal? Elias, já recebeu esse material, Elias, esse trabalho, a gente apresentou ele em 2022. A gente teve nos principais festivais de fotografia, a gente já teve... ele está no YouTube, está disponível na página, na minha página, José Medeiros. Lá você tem josemedeiros.com.br, lá você tem uma aba, Pantanal mais 10. Ali você fica por dentro do projeto e lá tem um filme onde as pessoas acessam, mas o filme roda. É um filme que roda bastante, Elias. Mas assim, qual que é a reação? Olha lá aquela imagem. Aquilo ali é Isso já é a seca, Elias. Já é seca, né? É a seca. Já morreu na seca. Não, então, a gente vai ter a gente vai passar, Elias, por isso já é o fogo, tá? Fogo. Isso foi... pássaro que é esse? Isso é um biguá, que as pessoas... Biguá não, é um baguari. Baguari. Ali tem é um baguari. Esse também é um baguari, né? Esse voltou, né? Isso aí, assim, são lagoas que secam. Sim. Entendeu? Secaram. E assim, a gente vai passar por uma... é uma das maiores secas esse ano. Sim. Por isso que a gente está... que é preocupante. Está bem preocupante. Que é preocupante, né? É assustador. Aquele ali é uma carcaça. Então, morreram por falta de água. É uma vaca. Aquilo é uma vaca? É uma vaca. Sim. É uma vaca. E ela... Um cavalo, tudo isso por falta de... Pela seca, Elias. Não tem o que comer. E aí os pecuaristas acabam... Isso fica distante, não sabe, é muita coisa.
acaba fica fraco e daí não olha, não tem como cuidar, acaba morrendo. Além do fogo, como é que está a situação do garimpo no Pantanal? Elias, é uma preocupação, né? A ideia nossa agora, a gente sim, tem estudos que já constatam índice de mercúrio, né? Nas pessoas que estão ali em Poconé, alguma coisa, mas é uma coisa que você tem que ter uma comprovação até para você falar mais com propriedade. Mas assim, por mais que sejam coisas tecnológicas, a gente tem que sempre estar com olhos abertos para ver, né, Elias? Porque quando fala em garimpo, a gente já... E você vê essas indo para Poconé hoje, você já vê que é uma... Sim. Você se lembra da história? Isso aí foi na metade do século passado e aí documentado até hoje. Foi considerado, à época, a maior tragédia ambiental do mundo, que foi aquela de Minamata, né? Acho que no Japão. Era uma empresa que não era nem garimpo, ela fabricava tubos de PVC, mas usava o mercúrio. E o mercúrio contaminou a lagoa de Minamata, de onde as pessoas retiravam peixe. 900 pessoas morreram e muitos ficaram com sequela, né? Essa região, né, Elias? Essa região de Poconé, ali Livramento, já é uma região que já vinha sendo explorada, né? O ouro. Então, assim, então existe esses resquícios desse metal, né, Elias? Então, assim... Mas tem estudos, tem pesquisadores agora que trouxeram, eu tive agora com um pesquisador, agora lá em Porto Jofre, que fez o primeiro estudo sobre mercúrio em onça pintada. Entendeu? Para você ver. Sim. Então, assim, aí tem pesquisador fazendo índice de mercúrio em aves, tem pessoas fazendo índice de mercúrio em Cáceres, lá tem um pessoal da Unemate, tem um estudo que fala sobre o índice de mercúrio numa comunidade, essas colônias de pescadores, entendeu? Uma numa colônia de pescadores, já contactou. Então, assim, aí tem outros fazendo estudo agora. Está vindo um pessoal francês que vai fazer um estudo da mesma coisa que foi feito em Sorriso, do agrotóxico em leite materno. Sim, o Pignat fez uma pesquisa, escreveu um livro. Vai ter isso agora, vai ter um trabalho, eu vi algumas coisas assim, que vai rolar uma história dessa também, nessa região pantaneira. Porque você tem ideia, assim, por que o fogo atinge mais aquela região ali de Poconé, mas atinge também a região de Cáceres, né? Elias, a gente tem uma reserva, que é o Parque Nacional do Pantanal, que é difícil acesso. Hoje tem muitas, como eu te falei, são fazendas que estão meio abandonadas nessa região. Então, assim, tem esse... você falou inicialmente. Então tem isso, então esse fogo vem. Então o que precisa? É uma discussão. Tem agora a lei do Pantanal que está sendo discutida no Congresso, né? Sim. Porque é muito engessado, Elias. Hoje em dia você vai fazer uma limpeza ontem na reunião, o pessoal do Sindicato Rural de Poconé, junto com os produtores rurais, estavam falando, vamos fazer uma limpeza de uma praga que tem, da conecta que pode ser um desmatamento. Aí vai lá, multa os caras. E eles não estão, pela conversa de ontem, estamos quebrados, não tem. E agora o Pantanal está tendo uma nova, tem muitas fazendas sendo vendidas, entendeu? E está vindo uma leva nova de pessoas que não são pantaneiros. Que não conhecem, né? Não sabem como trabalhar nessa região. Tratam como foi feito agora, né? O cara pega, joga um avião e desmata 70 mil hectares com aquele inseticida, com aquele, né? Que lembra o agente laranja. Então, é isso. E aí está discutindo no Congresso, mas me parece que não... Pelo menos aqui de Mato Grosso, nós não temos um representante pantaneiro lá, né, que seja um parlamentar, né? Eu acho que não temos. Hoje, né? a gente Ninguém da região que conhece. Quem está discutindo isso é o Wellington Fagundes, né? Sim. Que é esse projeto. Mas assim, mas eu acho, Elias, os pantaneiros precisam ser ouvidos, Elias. Essa é a grande questão. Porque o Pantanal, esse fogo, assim, eles já lidavam com isso. É uma coisa, o fogo vem, aí vem a cheia, suja, daí faz aquela queima, aí pega. O Pantanal hoje, o Pantanal é muito sujo.
Suja que eu falo assim, tem áreas que eram habitadas que hoje não são mais. Agora tem muito depósito. Então, por isso que é perigoso. E reservas orgânico. também. O SESC agora começou, o SESC Pantanal começou um projeto interessante que é essa queima, essa queima prescrita, né? Que é o quê? Para conter, para não deixar esse fogo. Então eles estão o quê? Meio que queimando de uma forma, que é esse fogo branco que fala, né? Para conter para não ter esse problema desses incêndios sem controle, Elias. Mas é todo um ajuntamento de pessoas, de associações, ONGs, governos, entendeu? Entidades para tentar... Nós vamos para um intervalo, um rápido intervalo, e daqui a pouquinho nós voltamos com Boa Noite, Elias Neto, com esse papo muito interessante sobre Pantanal, e daqui a pouco também vamos falar sobre a profissão deste grande profissional que é fotografia. Até daqui a pouquinho. Bem, nós temos um vídeo aqui, alguém aí participando do nosso programa. Roda aí pra gente. E aí, firme? Firme. Tô aqui na casa da minha filha caçula, aqui no Carlos Bezerra, aqui. Mandar um abraço pra nós aqui. Aqui é o Maguila, da Secretaria de Habitação. Mandar um abraço à minha filha Aline, que eu tô aqui na casa dela, aqui no Carlos Bezerra. Minha filha Gesse, lá no Causadai. Minha filha Girlane, que mora no Iguaçu, ali perto do estádio. Todo dia tá assistindo o programa do senhor. O programa do senhor é um show. Olha, muito obrigado pela sua participação. Não é a primeira vez que o Maguila participa aqui com a gente, direto de Rondonópolis. Um abraço para toda a sua família. É sempre um prazer tê-los na audiência, tá? Para as suas filhas, muitíssimo obrigado pela participação. E temos aqui também uma mensagem. Boa noite, Elias Neto. Boa surpresa vê-lo novamente na TV. Vim para Cuiabá no início da década de 90 e sempre via as notícias da outra emissora onde você era âncora. Me deu uma saudade boa e fico feliz em vê-lo novamente em ação. Lhe considero um excelente jornalista e comunicador. Forte abraço e estamos juntos. É o Júlio César. Júlio César, muitíssimo obrigado, tá? Depois você manda aí o bairro onde você se encontra, se é aqui em Cuiabá. Tá? Um grande abraço para você e para toda a sua família. E nós vamos continuar aqui com o José Medeiros, agora falando sobre a sua arte. A arte de fotografar. Né? Quando é que você imaginou que você seria um fotógrafo profissional? Elias, eu começo nessa história em Campo Grande. Eu trabalhava num escritório de contabilidade, era office boy. Sim. Aí um tio trabalhava num jornal chamado Correio do Estado. Sim. E meu tio era laboratorista, meu tio revelava as fotos dos fotógrafos. Na época não era digital, era analógico. Exatamente. E aí, isso me encantou, Elias, porque daí na hora que eu entro nesse laboratório todo vermelho, que você fazia, ampliava aquelas fotos, é mágico isso. Na água, era na água. Você, então, revelava o filme, depois revelava as fotos para os jornais. Sim. Então isso, e eu trabalhava com vários fotógrafos. Então isso, daí Elias, teve a visita do Papa, João Paulo II, que veio a Mato Grosso. 92? Acho que é por aí. Veio a Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul. Me lembro, foi. Aí, Elias, teve uma preparação, que era na reunião de pauta, para a cobertura do Papa. Aí eu vi que as pessoas estavam vendo, assim, fulano, você vai em tal lugar. Aí eu comecei, o fotógrafo tem acesso em lugares onde pessoas não acessam. Sim. Como que você vai chegar próximo de um papa? De um papa. Só sendo ou uma autoridade ou sendo um fotógrafo. Você tem que ter um credencial, né? Exatamente. Aí assim, Elias, isso me chamou a atenção e eu começo nessa história, com a fotografia. Fiz uma campanha política lá, muito rápida, depois fui trabalhar no governo, e logo em seguida venho para cá, onde tudo começou, Elias. Em Mato Grosso, Cuiabá. Ainda na década de 90, né? 90, eu cheguei aqui em 96, Elias. Me lembro. E eu me lembro também de um trabalho que nós fizemos juntos lá em Cáceres, né? Acho que foi no Festival de Pesca de 2001.
É incrível, era incrível aquilo lá, né, Elias? Era incrível. Era diferenciado aquilo, né? Super. A secretária Ieda Assis. Ieda Assis, tal. Uma excelente secretária de exatamente. turismo. E eu me lembro que ali estavam profissionais da imprensa praticamente do mundo inteiro, de vários cantos do mundo. Tinha uma articulação. Tinha uma articulação muito grande. E aí, antes da gente entrar ao vivo, nós fizemos jornais ao vivo de lá, estava tudo muito normal, depois que nós entramos ao vivo, aí a imprensa nacional, internacional, as pessoas vieram conversar com a gente, foi assim uma coisa muito emocionante. E você fez belíssimas fotos lá. Então, Elias, era uma sacada, né? É isso, eles traziam esses jornalistas para olhar o ambiente, proporcionar imagens belas e levar isso para o mundo. Por isso que foi um sucesso e esse festival era um sucesso. Foi uma sacada de trazer esses jornalistas, eram de agências internacionais, Folha de São Paulo, Globo, programas de TV, de turismo, de coisas, de pescas, especializadas. Né? Especializado, foi bem interessante, Elias. Né? Qual a imagem que você registrou que marcou você, que você tem essa lembrança? Elias, são tantas. São tantas, Cada né? imagem, assim... Essa imagem do prêmio é uma imagem legal. E podíamos até repetir essa imagem. Vale a pena repetir aquela imagem. Imagem do prêmio. Do indígena, do garoto ali. Foi durante a Copa do Mundo. A imagem do... Em Pantanal tem tanta imagem, né, Elias? Cada dia, eu estou à procura ainda da grande imagem, Elias. Da procura? Eu estou à procura da grande imagem. Isso é interessante, né? Você não está satisfeito, você quer algo mais interessante. Eu estou à procura ainda. Me diz uma coisa, como é que estava ele ali... Ele emerge, ele sai da água, como é que é Elias, esse processo aí? Isso acontece quando você está imerso. Você, assim, eu já estava nessa... eu passei um ano retratando que é a iniciação dos jovens. Sim. Os jovens, eles não têm a fase da adolescência. Sim. Ele passa de criança para uma fase adulta. Entendi. Entendeu? Aí então eles são preparados, até 13, 14, eles são preparados para virar um jovem adulto já dentro da aldeia. Então, onde faz os rituais. Então, as crianças... Então, no final da tarde, Elias, as crianças saem para tomar banho de rio. E eu ia junto para tomar banho, a máquina junto. Aí eles estavam jogando bola. Aí, Elias, parece que o menino sai de dentro d'água, mas assim, a água está pela canela. Eles estavam chutando com água que estava raso aí. Entendi. Era uma areia, uma praia. Sim. E aí sai, daí dá... E a água, Elias, para você ver que a conexão é tão grande que a água parece que ajuda esse menino a flutuar, né? Ele segura, você vê que tem uma moldura. Elias, olha que interessante. Qual que era o mascote da Copa da época? Era o Tatu Bola. Era o Tatu Bola. Você lembra? Era o Tatu Bola. Cara, olha essa bola. Essa bola. Olha essa bola. Então, assim, é uma coisa, Elias, que... Tudo deu certo, né? Pois é. Tudo conspirou para dar. E o interessante dessa certo. foto, eu tentei, Elias, na época da Copa aqui, da Secopa, Sim. Eu tentei com que essa foto fosse a foto que representasse Mato Grosso. Mas e aí? As pessoas Não, Elias, eles não quiseram. Eles quiseram uma foto aérea de Cuiabá. Eu falei, pô, mas a gente é aérea, a gente tem o Cristo Redentor. Onde era subsede. Como vai fazer? Amazônia, aquela coisa toda. Olha isso. É uma coisa que você vai chamar a atenção. Aí, assim, a Secopa não quis, mas daí teve esses FanFest, né? FanFest. A prefeitura teve um FanFest na época, e daí teve isso Utilizou lá no SESI Papa, gigantesca, que era a entrada pro evento. Exatamente. É interessante. E o seu livro, está esgotado? Como é que está? Elias, o Pantanal de José Medeiros foi meu primeiro livro, com a editora Entre Linhas. Então você tem mais de um livro, eu achava que fosse só um. Não, tem o Pantanal de José Medeiros e tem essa série agora. Tem o Fogo e Fé, Céu, Inferno e Terras Alagadas, quer dizer, que é o que trata a questão... Livro meu, mas eu tenho vários livros, tenho participações em outros livros, entendeu? Mas um livro dedicado do José, o Pantanal de José Medeiros, que é essa coisa de retratar a figura do homem no Pantanal, tá? Dedicado a isso, às rezas cantadas. A gente começou um filme com uma reza cantada, Elias. Então o documentário, Elias, é a gente ter esse olhar para o insignificante, como o poema de Manuel de Barros. Que poderoso para mim não é aquele que descobre o ouro. Poderoso para mim é aquele que descobre as insignificâncias dos outros e as nossas. Aliás, o Manuel de Barros, ele retrata muito bem o Pantanal. Aquilo que você falou agora há pouco, que o pantaneiro, ele quer ouvir os pássaros. E é exatamente isso que o Manuel de Barros, ele bebia da fonte, né? Sim. Daí você começa a entender. Esses dias, Elias, eu estava assim, o pantaneiro fala assim,
Eu não gosto. Aqui no Pantanal, até o ar do tempo é diferente. Sim. Olha como que é profundo isso. A gente fala, a gente vive sem tempo, Elias. A gente não tem tempo de, entendeu? Até o ar do tempo. Então, assim, são várias pérolas, assim, eu falei, daí você começa a entender essa simples, que é uma coisa profunda, Manuel de Barro. Exato. Então ele bebia na fonte dos pantaneiros, essas coisas. Ele, como um pantaneiro, tinha fazenda no Pantanal. É isso. O que mais te emociona? É a foto ou o vídeo? Elias, eu estou vindo agora para o vídeo. Sim. Sou um fotógrafo que agora comecei a trazer as histórias em movimento. Sim. Sou um retratista. Para você trazer um retrato, precisa dessa imersão. Então e agora com o vídeo, Elias, você trazer esse sentimento na fala. Você é um comunicador, você fez muitas reportagens, você é um excelente jornalista que vai lá e tira da pessoa. Então você ir lá, deixar a pessoa à vontade, como se você é invisível para ela. Então ela vai estar ali Então você trazer essas histórias. É isso, Elias. Não tem como definir a fotografia. Tem a fotografia, que é uma coisa que ela acontece para você, e o vídeo, Elias, é você achar essas histórias e trazer essas histórias. Existe cenário bom e cenário ruim ou não? Ou depende dos seus olhos? Eu acho que não existe cenário, não existe luz. Lógico, fotografia é luz, mas tem gente que fala, tem que ter um sol, tem que ter assim. Não, você tem que estar preparado para aquilo ali. Entendeu? Lógico, tem a luz perfeita, que é a luz da manhã, mas tem coisas que acontecem na sua frente. Como aqui, eu tenho que fazer um retrato seu, tenho que pensar como esse retrato. Daí eu começo a ver esse cenário, começo a pensar na luz, nessa coisa. Pô, aqui tem uma luz vindo mais da sua esquerda, entendeu? Então assim, se eu trabalhar um pouco, eu vou deixar esse lado mais aqui escuro, Você começa a trabalhar isso, né? Tem 2 canecas, é isso. A gente começa a pensar um cenário de como eu retrataria o Elias. As novas tecnologias ajudaram ou... Ajudam. 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 Hoje em dia você... Ela não perdeu o glamour? Eu carrego um celular hoje. Sim. Então muita coisa, assim, você consegue definir. Eu fui agora, Elias, estava no Pantanal ontem, foi dia de São João. Isso. Né? E eu estava no Pantanal e lembrei e fui para uma comunidade no Pantanal, lembrei uma festa de uma comunidade quilombola bem tradicional, Elias. Foi lindo. E eu estava sem a máquina fotográfica, levei o celular. Então assim, resolve. E trouxe belas fotos. A gente tenta. Tenta, né? A gente tenta. Você conheceu o trabalho do Lázaro Papazian? Eu conheço o trabalho dele de registro de arquivos. Registro de arquivo. Né? Que retratou, documentou a Cuiabania, a cidade, as histórias, tem fotos do centro antigo de Cuiabá. Ele é inspiração para os novos fotógrafos? Elias, eu acho que assim, eu penso o seguinte, as pessoas fotografam para sobreviver, hoje os fotógrafos, entendi. Né? A gente tem que fotografar mais o autoral, eu penso, retratar a cidade, pensando no Lázaro Papazian, o que a gente fez? A gente organizou um evento chamado Maratona Fotográfica de Cuiabá, que antecedia os 300 anos de Cuiabá. Sim. Por quê? Teve um apagão de registro. Então a gente fez um evento que era uma maratona e trouxemos vários olhares para fotografar a cidade. Sim. Hoje a gente tem um arquivo de uma época que antecede os 300 anos que marcou a história. Sim. Registro de mais de 200 pessoas documentando a cidade durante... foram 10 anos, então eram temas. Hoje quem mais registra a cidade? Seria o Rai Reis? O Rai é um fotógrafo da cidade, da natureza também. Mas assim... Mas tem mais fotógrafos documentando a cidade. Mas eu acho que precisa de trabalhos autorais. Sim. Entendeu? Assim, escolher um tema e se aprofundar nesse tema. Não está na hora de criar um prêmio, por exemplo? Não sei se existe o prêmio Lázaro Papazian. Pois poderíamos provocar né? a emissora para a gente... Já pensou? Gostei da provocação, já pensou? muito legal. Olha, viu? Vai gerar matéria, vai gerar... Perfeita. Olha aí, Denis. Eu sou parceiro e a gente tem uma experiência, a gente pode fazer junto isso com a Casa do Centro. Ótimo. Aliás, você está, inclusive, agora também
com um estabelecimento... Um espaço cultural. Espaço cultural. E uma galeria também de lá arte, na Praça da Mandioca. Na Praça da Mandioca. Pois é. E funciona todos os dias? Elias, lá a gente lá funciona às quintas-feiras, tem uma feira, uma feirinha das Fridas, e eventos, Elias. Eventos. E ali é um espaço para a gente fomentar, tipo assim, como eventos. Ah, o Elias Neto vai lançar um livro. Oh, legal. Pô, a gente vai lá, faz um... Bom saber, recebe as pessoas. Porque é um espaço agradável, você precisa ir lá conhecer. Muito bom, vou lá sim. É um espaço agradável, a gente Exatamente. movimentar as bandas locais Sim. que querem tocar, Elias. Eu acho que é Rua Governador Rondon 705, 737. É a estação 737. Ótimo. Olha, nós chegamos ao final aqui desse papo maravilhoso, ficaríamos aqui conversando umas 2 horas, né? Muito obrigado pela sua presença aqui no Boa Noite, Elias Neto. E volte sempre aí. Elias, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com você. Você é uma referência para mim, me inspiro bastante na sua história. E um sucesso, não tem dúvida, o programa é um sucesso. E gratidão pelo convite e poder falar um pouco de Pantanal e falar um pouco das histórias. Nós que te agradecemos. Obrigado, tá? Elias. Um grande abraço. E para você também um grande abraço. A gente se vê amanhã a partir das 18 horas.